Um outro comentário, uma dica também para quando você estiver fazendo esse orçamento, que é justamente o planejamento do seu mês, é você ter à mão o seu extrato bancário, o seu histórico financeiro, para que você não esqueça realmente nenhum item de gasto, né? Essas subcategorias já ajudam, mas o seu extrato te ajuda a lembrar gastos que você costuma fazer, mas às vezes podem passar um pouco batido quando você estiver fazendo um planejamento, beleza? Então, essa aqui é a segunda fase do jogo do orçamento, galera, as despesas essenciais. Percebe que quando você começa pela renda e vai por cada despesa, você começa meio que a tirar os seus pontos, né? Tirar a parte da renda. Então essa é a lógica do jogo. A cada etapa do orçamento, você começa a tirar uma parte da sua renda para chegar no final e conseguir fechar a conta, beleza? A terceira fase do orçamento são as despesas super importantes, que são aquelas que parecem essenciais, mas no fundo não são. Você não precisa delas para sobreviver. Apesar disso, algumas se mostraram até muito importantes na pandemia, né? Como é o caso dessa primeira aqui que a gente está vendo, que é a telefonia, internet e TV, né? É um tipo de lazer, mas começa também a ser algo quase que essencial na nossa vida, né? Tanto no trabalho como no home office, ou até mesmo para você que, por exemplo, trabalha com entrega, você precisa ter uma boa internet para poder acessar os pedidos, talvez em lugares até mais longe, remotos, você precisa de uma boa internet para poder acessar o aplicativo e poder continuar fazendo o seu serviço. Telefonia também, para poder fazer uma ligação e coisas do tipo. E normalmente são gastos fixos, né? Então, as despesas super importantes, como o próprio nome já diz, não preciso explicar tanto, começa com a telefonia e internet. Logo depois, vem um pouco as suas obrigações. Não são despesas que te acrescentam, mas você tem algumas obrigações, como é o caso das dívidas e dos impostos. O destaque que eu faço para dívida é que a gente tende a pensar que dívida é o cheque especial, o cartão de crédito. Mas financiamento de automóvel também é uma dívida. Porque por enquanto o automóvel é do banco e você está pagando o banco para poder fazer com que o automóvel fique seu. E também a parcela do cartão de crédito também é uma dívida, pessoal. Então se você fez uma compra maior e parcelou, você tem uma dívida que você está pagando. Ao mesmo tempo também, outra obrigação são os impostos, que no caso, imagino que vocês têm um MEI, né? E o MEI tem esse custo aqui de quase R$60, que se repete todo mês, já incluindo os impostos e também o INSS aqui. A terceira parte dessa categoria de despesas super importantes é o gasto com automóvel, que eu imagino que seja um dos maiores gastos na sua conta mensal, não é? Então, o automóvel, em geral, são gastos variáveis, né? Você pode ter o seguro do automóvel, por exemplo, que é um gasto fixo ou um gasto que acontece de forma mais pontual, mas o combustível, estacionamento, esse tipo de coisa, caso o estacionamento seja por uso, né? Caso você não tenha o hábito de deixar sempre especificamente no estacionamento, acabam sendo despesas variáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas variam de acordo com o seu consumo, ou seja, com quanto você usa. As despesas fixas, elas não tendem a variar de acordo com o consumo, como é o caso da internet, por exemplo. Você pode acabar, se você tem um plano fixo, você pode acabar usando mais ou menos, mas se você estiver dentro da sua cota, você vai pagar a mesma coisa. Então acaba sendo uma despesa fixa, enquanto o combustível, por exemplo, que vai de acordo com quanto você anda, acaba sendo uma despesa variável, beleza? E essas despesas com automóvel, pessoal, por serem despesas variáveis e uma das maiores despesas do orçamento, merecem uma atenção especial, merecem metas. E o que são metas? Nada mais são do que objetivos mensuráveis. São coisas que você quer alcançar, que você transforma ou num número ou em algo bem específico. No caso dos gastos, você pode estipular uma meta, por exemplo, de R$500 com combustível, ou no caso aqui da planilha, né, os R$350 com combustível. E aí, no caso, isso vai ser a meta que você tem que alcançar. Mas também pode ser uma meta não numérica, como é o caso de, por exemplo, tenho que resolver o pneu da minha moto esse mês. É uma meta não numérica, mas é algo que você precisa resolver e que provavelmente você está procrastinando, adiando um pouco para resolver, mas é algo para sua segurança. Então uma meta também poderia ser resolver o pneu da minha moto esse mês, beleza? E por fim, galera, para fechar a terceira fase do orçamento desse nosso jogo aqui, entra a educação, que é algo muito importante. Eu botei um gasto pequeno aqui, porque, enfim, é só um gasto com livros, mas se você tiver, por exemplo, curso, você fizer alguma consultoria ou pagar o colégio do seu filho, bota aqui também, tá bom? Então, passada a fase 3, que são as despesas super importantes, você pensa assim, ah, legal, agora vem o lazer, agora vem o estilo de vida, não é? Não, errado. Agora vem as aplicações.
Isso é algo que a gente percebe no nosso método, faz com que a pessoa reflita sobre os objetivos que ela tem, sobre o quanto ela pode poupar de fato, que é você definir o quanto você vai aplicar nos seus sonhos e objetivos, na sua aposentadoria, na sua reserva de emergência, antes mesmo de finalizar as suas despesas. A grande maioria das pessoas deixa para fazer isso só no final, depois que termina todas as despesas. E não, isso é errado, pessoal, porque dinheiro quase nunca sobra. Você não pode pensar o seu futuro como algo que sobra no mês, e sim como uma prioridade, fazer com que isso esteja até à frente dos seus gastos com o estilo de vida. E aqui, ó, se você pegar a tabela, tem alguns exemplos de objetivos que a gente normalmente tem, né? Como reserva financeira, aposentadoria, objetivos no geral, então pode ser uma viagem, comprar um imóvel, e aí você bota aqui e só preenche. E aí bota o valor também e o produto financeiro. Então, no caso do INSS, mesmo sendo, por exemplo, uma previdência social, algo que a gente é obrigado a pagar muitas vezes, ela entra como uma aplicação também, entra como algo que fica para o seu futuro. Mas também pode ser, por exemplo, previdência privada, como VGBL, PGBL, e aqui você pode usar a área de observações, não só na aplicação, né, mas em qualquer área dos gastos, para poder escrever sobre aquele gasto, né? Poder fazer uma descrição maior sobre o seu orçamento. Também pode ser, por exemplo, tesouro direto, poupança, enfim, aonde você botar o seu dinheiro, você marca aqui.